Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Programa Aleluia, glória a Deus, louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, a paz do Senhor, uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Fiquem conosco aí até o finalzinho, porque grandes coisas fará o Senhor no nosso meio nessa noite. Eu tenho a certeza que Deus é a resposta para você. Ele tem a resposta, mas Ele é a resposta, né? E Deus, Ele nunca nos deixa sem resposta. Como Deus é fiel. Aquele que ama ao Senhor, aquele que ama a Deus, Deus sabe quem o ama, Deus conhece aqueles que amam ao Senhor. Então, se você ama a esse Deus que nós pregamos aqui no programa Torre Forte, certamente Ele tem a resposta, Ele é a resposta para você, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui no programa Torre Forte, de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas. Aí aos sábados e domingos temos também, aos sábados às 18 e aos domingos às 9 da manhã. Semana inteirinho Torre Forte, levando aí a palavra de Deus para dentro da sua casa, né? Levando o maná que desce do céu, o maná diário, o pão diário, todos os dias, Torre Forte levando a palavra de Deus para você. E temos a certeza que o Senhor tem cuidado, e o Senhor tem tratado, e o Senhor tem curado, tem libertado, né? Através da pregação que você está ouvindo aqui nesta programação. O programa Torre Forte é um programa da Igreja Batista Filadélfia, aqui de Monte Belo. Nós ficamos aqui em Minas Gerais, no sul de Minas. E a igreja, ela está sob o comando, Torre Forte, sob o comando do pastor Mauro. O pastor Mauro Mendes é o nosso pastor, né? O pastor presidente desta gloriosa obra, né? Um homem de oração, um homem que está ali sempre buscando ao Senhor para trazer as direções para a sua ovelha, para as suas ovelhas, para a sua igreja, em nome de Jesus. E nós estamos aí, ó, seguindo numa campanha poderosa, queridos. A campanha é esse tema, Tempo de Florescer, enraizados em Cristo para frutificar aqui nesse século 21. É uma campanha poderosa. Cada dia a mensagem vem nos surpreender. E hoje não vai ser diferente. Eu vou falar um pouquinho aqui de mais um dia dessa campanha, né? Toda vez que a gente ouve lá a mensagem, no outro dia eu trago aqui para vocês. Obviamente aqui é um pouquinho diferente, né? Bem resumido mesmo. Mas hoje nós vamos falar sobre o tema Frutificando em Obras que Honram a Deus. Olha só, né? A boa obra honra a Deus, e para toda boa obra haverá uma recompensa, porque o nosso Deus é o Deus galardoador. O texto base está lá em Colossenses 1:10, que diz assim: E isso para que vocês vivam de maneira para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Vamos aprender, né, que uma vida ela precisa dar frutos, em nome de Jesus. E não é qualquer fruto, queridos. São frutos que simbolizem a boa obra de Jesus em nossas vidas. A vida cristã, ela não é apenas sobre crer, mas também sobre frutificar, né? Porque a árvore que não dá fruto, o que acontece? Né? Mansão, o que acontece com a árvore que não dá fruto? Ela é cortada e lançada fora, queridos. O apóstolo Paulo ensina que nós devemos viver de maneira digna do Senhor. Ou seja, uma vez que você recebe o Senhor no seu coração, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Queridos, não tem como eu viver a minha vida da mesma maneira que eu vivia, né? Não glorificando o nome de Deus, mas a minha vida tem que ser um testemunho vivo aqui nessa terra, em nome de Jesus. Por onde nós passarmos, a glória do Senhor, ela deve refletir em nós,
né? A evidência dessa vida, uma vida com Deus, é o fruto das boas obras. Mas o que significa frutificar, pastora? Você está falando tanto em frutificar, o que é frutificar? Significa que a nossa fé deve ser visível. Isso é frutificar, né? Como já aprendemos, a semente é lançada na terra, ela cresce, a árvore desenvolve, gera raízes, começa a aparecer as flores, os brotos, as flores e depois vem os frutos, né? Então a nossa vida com Deus, esse fato de nós termos que frutificar, o frutificar significa que a nossa fé deve ser visível em nossas atitudes, meus amados. Né? Então, assim, tudo o que eu faço a partir do momento que eu recebo Cristo no meu coração, as nossas atitudes, elas têm que ter mudança. Eu não posso continuar da mesma maneira. As atitudes, elas vão refletir a fé que está em mim, no Filho de Deus, né? As nossas atitudes vão refletir a glória de Deus. As nossas atitudes vão refletir aquilo que nós somos e quem somos por dentro, né? Porque muitas vezes você tenta esconder, muitas vezes você tenta passar o pano, viver atrás de umas cortinas, com máscara no rosto. Só que as atitudes, ela nos denuncia todos os dias, não é? Nós podemos até ter palavras bonitas e falar, né, de forma eloquente e tudo, falar tudo certinho, tudo bonitinho. Só que chega uma hora que as atitudes, elas vão relatar quem você é. É pela atitude, né, que nós vamos conhecer as pessoas. Frutificar também significa que o Evangelho deve transformar o nosso caráter. Então, se nós não estamos frutificando, o nosso caráter ainda não foi transformado, queridos, em nome de Jesus. Também significa que nossas palavras e ações devem refletir o amor de Deus. Isso é frutificar. Em um mundo onde muitas pessoas vivem só de aparência, né, de forma superficial, é muito difícil você, até com quem você convive muito tempo, é muito difícil conhecer. Às vezes a própria pessoa nem ela se conhece. Você já se pegou, Sandra, fazendo alguma coisa ou tomando alguma atitude, de repente você fala, meu Deus, não era eu. Né? Às vezes dá uma explosão. Ele corrige a gente na hora. Né? Faz alguma coisa que não tá legal. Naquela mesma hora você para, abaixa a cabeça e pensa, fala assim, meu Deus, nem parece eu falando aí, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, queridos. Muito cuidado, né? Por quê? Porque nós estamos representando Cristo aqui nessa terra. E nesse mundo onde a aparência fala muito, Deus nos chama para um cristianismo autêntico, mas não só autêntico, verdadeiro e produtivo. O verdadeiro discípulo de Cristo não apenas fala sobre o Evangelho, mas vive de maneira que as suas ações apontam para Deus. Isso é legal. Olha que frase linda, né? O verdadeiro evangelho, ele fala, né, que nós devemos ter uma vida de maneira que as nossas ações apontem para Deus. Ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes, elas devem apontar para Deus. Elas devem dizer ao mundo que nós somos de Cristo, que nós somos criaturas, né? Nós somos filhos de Deus, homens e mulheres transformados pelo Evangelho, pelo poder que há no nome de Jesus. Paulo, ele ora para que os colossenses não apenas conheçam a Deus intelectualmente, né? Conheça de leitura, de estudo, mas vivam de modo prático essa fé. Por quê? Porque a fé sem obras, ela é morta. O termo frutificar em toda boa obra revela que a espiritualidade genuína se expressa em ações concretas, não apenas em palavras ou sentimentos. Queridos, nós precisamos viver de maneira digna do Senhor, né? Dignidade aqui não é sobre perfeição, mas coerência. Nós precisamos viver uma vida de sermos coerentes com as coisas. Nós não podemos ser dissimulados, fazendo o que vem na cabeça, falando, né? Tem pessoas que ainda dizem assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Não é bem assim, não. Se teve um encontro com Cristo, tem que ter mudança, né? Tem que ter um alinhamento de pensamentos, tem que ter um alinhamento nas palavras, tem que ter ações
que refletem a glória de Deus, o caráter de Cristo, mesmo nos pequenos detalhes, né? Ali onde você trabalha, você tem que demonstrar Cristo na sua vida em nome de Jesus. Em tudo, em um mundo que valoriza a imagem, Deus valoriza a sua autenticidade. Agradar a Deus, não as pessoas. Hoje em dia, nós estamos muito preocupados em busca, né, dessa aprovação humana. Nós queremos os likes da vida, nós queremos os elogios, nós queremos os status. Mas Paulo lembra que o alvo é agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus, porque não é a quantidade de like que vai nos levar para o céu. Não é a quantidade de pessoas. Eu posso ter 3 milhões de pessoas me seguindo, mas na hora do vamos ver da salvação, queridos, isso não vai valer nada. Eu preciso agradar a Deus. A minha vida tem sido um testemunho para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha vida tem servido de exemplos para as outras vidas, né? Observa, as pessoas ao seu redor, ela é o termômetro para a sua vida. Então, o que as pessoas falam de você quando vão fazer algum comentário, né? O que você ouve as pessoas falando de você? Você já ouviu assim, olha, você viu? Aquela mulher lá, ela é uma bênção. É isso que você precisa ouvir, né? Nossa, aquela mulher ali, ó, é de Deus. Aquele homem, então, meu Deus do céu, é Deus puro na vida dele. É esse retorno, é esse feedback que você precisa ter da sua vida, não é? Então, você precisa parar e pensar. O que é que está chegando para mim aqui de retorno, né? Boas obras como fruto, não como esforço. As boas obras não são mérito humano, mas resultado da comunhão com Cristo Jesus. Quando enraizados nele, o fruto surge naturalmente. Quais são esses frutos também? Compaixão, generosidade, perdão. Hoje, no dia de hoje, Deus nos chama a viver de forma digna e frutífera, agradando a Ele em tudo. Para isso, Ele quer nos libertar. Então, nós precisamos de libertação. Nós precisamos que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que nos impeça de ver a sua glória, de ter a sua presença, de carregar a pessoa do Espírito Santo aqui em nós, em nome de Jesus. Não vou me estender mais, eu quero pedir um louvor agora. Daqui a pouco a irmã Sandra vai trazer a mensagem central do programa. Vamos adorar a esse Deus tremendo que nos ensina que maneira que nós temos que frutificar em obras que honrem ao nome do Senhor. Deus está nos ensinando a cada dia, Ele está nos ensinando, está forjando o nosso caráter e glória a Deus por isso. Vamos adorar a Deus com louvor, daqui a pouquinho eu retorno em nome de Jesus. Sem teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verá sua vida em pranto
entregar. Aleluia! Queridos, estamos aqui de volta. Torre forte é o nosso Deus. Chegou o momento da palavra do Senhor. Para isso nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Ô Senhor, chegou o momento da Tua palavra, meu Deus. Sim, meu Deus. Meu Deus, usa a Sandra, meu Deus, de forma sobrenatural nessa noite. Que a Tua palavra ela possa vir de encontro a cada necessitado, a cada enfermo, meu Deus. A cada um que está ali preso em algema, em corrente, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que alabastou pelo poder da Tua palavra, Senhor. No Teu nome, Jesus. Que vidas sejam curadas, libertas, saradas, ó Deus. Oh, meu Deus, que haja cura, libertação, que haja salvação, que haja um verdadeiro encontro com o Senhor nesta noite, ó Deus. Que haja mudança de vida, transformação nas vidas, ó Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua filha, abençoa a irmã Sandra, abençoa toda a família dela, toda a parentela. Encontra com cura, com libertação, com salvação também, meu Deus. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria estar aqui para trazer a mensagem. Eu agradeço por essa rica oportunidade. E eu dou graças a Deus, por essa oportunidade. Agradeço a pastora Fernanda pelo convite. Que o Senhor continue abençoando o programa Torre Forte. Continue abençoando a vida dela. A vida de todos vocês aí que têm acompanhado, em nome de Jesus, que todos venham ser abençoados. Eu quero trazer uma mensagem que está lá em Mateus capítulo 15, que vai dizer sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes, que é do versos 29 ao 39. Você que está aí com a sua Bíblia, se quiser acompanhar. E antes de eu ler essa mensagem, eu quero lembrar, todos nós, que lá em Hebreus, capítulo 13, versos 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí você toma posse dessa palavra hoje, que ela vem de encontro hoje, nesse dia, porque a palavra ela é viva e ela, a cada dia que a gente lê, ela fala aos nossos corações no hoje, no agora. Vamos para a palavra, que está lá em Mateus capítulo 15, versos 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor ela é poderosa. E ela vem nos dizer aqui que Jesus ele estava ali e uma multidão ia ao encontro onde ele estava. O que hoje nós podemos fazer é correr para os braços de Jesus. Porque a Bíblia fala que Ele é o mesmo. E quando a gente corre para a presença dEle, Jesus nunca vai despedir um povo sedento por Ele de mãos vazias.
Nós vimos aqui nessa palavra que ele se preocupou com esse povo. A palavra ela nos ensina que levavam os doentes, os enfermos até ele, e ali eles eram curados. Jesus ele amava tanto aquele povo, né? Ele veio nessa terra para nos ensinar e deixou essa mensagem aqui, e ela faz milagre até hoje. Porque ela é poderosa, né? A gente vê aqui que veio ter com ele muito povo que trazia os coxos, né? Aqueles que tinham deficiência, os cegos, os mudos, os aleijados e outros muitos, né? Muitas enfermidades que hoje em dia existem. O nosso Senhor Jesus continua curando, continua libertando. Nós não podemos perder a fé. Enquanto a gente ter fé e a gente acreditar, é possível a gente receber o milagre. Nós não podemos desistir jamais de buscar, né, em Jesus Cristo o nosso milagre. Em primeiro lugar, o que nós temos que desejar é a salvação que vem dele. Meu Deus. É a presença dele, é estar aos pés dele. Porque aí ele vê a tua necessidade e aí o mais ele vai fazer. Que todos nós ansiemos e desejemos a presença, em estar junto com ele, em correr como essa multidão correu e quis estar ali. Quantas pessoas, né? 4.000 homens, mais as mulheres e as crianças. E hoje a gente vê, né, que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos com Jesus, sim, porque eu até separei aqui, que lá em Mateus 18:20 diz assim, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado acompanhando, que Jesus se faz presente aí onde você está. Ele se faz presente aqui, porque nós estamos no nome dele, nós estamos invocando ele, falando dele, do poder dele, do que ele fez e do que ele faz. Então ele está presente, está vendo tudo que está se passando. Então é possível a gente se achegar a ele nesta hora, hoje, agora, e contar tudo para ele e nos derramar na presença dele, dizendo que nós desejamos, como essa multidão desejou, assentar ali e aprender dele, e ser curado, e ser liberto, e ser segundo o coração de Deus, conforme o agrada, se entregar, se render a ele. Porque eu vejo que todo aquele povo que ia até Jesus, eles não iam embora jamais de qualquer maneira, porque Jesus ele se preocupava. A palavra ainda vai dizer isso aqui, ó. De sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Né? O povo era curado, o povo era liberto, e ali glorificava o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Quando acontece algo, é para a glória de Deus. Essa programação aqui da palavra é para a glória de Deus. Amém. Você ser alcançado aí, ser curado, ser liberto, é para a glória de Deus. Se você está passando por algum momento de dificuldade, está preocupado, está desesperado, peça em nome de Jesus. Nessa hora, creia, assim como esse povo acreditava, levava até Jesus. Creia que Jesus está aí agora e que para a glória de Deus é possível você receber a tua cura, é possível você ser liberto, né? Se você está preocupado, está ansioso, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua fazendo. O que nós precisamos fazer é acreditar, é crer nesse poder que há no nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Ele é o Todo-Poderoso. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão. Essa mensagem, irmãos, ela chega a uma multidão. Aqui na cidade e para fora, em muita, é uma multidão. E isso é coisa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, onde Ele está, há multidão. A palavra, ela vai, porque é o poder dEle. É Ele que deseja alcançar todos. Se você está ouvindo esta palavra, você faz parte dessa multidão de Cristo. E Jesus, Ele tem compaixão da multidão, Ele tem compaixão de nós. Verdade. É pela bondade dEle, a misericórdia dEle que nós estamos aqui. É pelo sacrifício dEle, porque Ele nos alcançou, Ele nos permitiu. Ele te permitiu estar ouvindo essa mensagem, porque Ele quer fazer algo extraordinário na tua vida, através dessa palavra, assim como Ele fez
no começo aqui a gente viu que ele curou muitos e o povo ali glorificava o Deus de Israel, o Deus Criador, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, exaltado seja o nome dele, que a honra e glória e louvores lhe sejam dados, porque é graças a ele que estamos felizes e alegres aqui nessa noite, falando dele, falando do seu poder. E ali Jesus, ele disse que aos discípulos que ele tinha compaixão daquela multidão, porque já estava com ele há 3 dias, o povo se arrastava e ia, ficava 3 dias junto com Jesus aprendendo, ali com fome. Eles eram satisfeitos com a palavra, com os ensinamentos de Jesus. E Jesus, vendo que o corpo físico deles estava com fome, estavam com uma necessidade de se alimentar fisicamente. Então Jesus, ele teve compaixão e ele quis sustentar esse povo. Ele quis ver o que havia ali. E o que acontece quando nós estamos ansiosos pela presença, né? Desejando a presença? Jesus, ele vai nos sustentar. Ele vai saciar a nossa fome. É nele que nós temos que buscar. Porque olha só o que aconteceu. Jesus, eu tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Jesus, ele não quer que nós saia da presença dele e vamos morrer em qualquer canto. Mas ele quer que nós continue na presença dele, porque ele vai suprir as nossas necessidades. Olha só o que Jesus fez com esse povo. E os discípulos disseram para Jesus: de onde vamos arrumar? Nesse deserto. Eles estavam lá no meio do deserto com aquela multidão. Onde iria arrumar comida para tanta gente? Esse era o olhar dos discípulos. Veja a grandeza do nosso Mestre, do nosso Salvador Jesus Cristo. E ali os discípulos viram de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão. E Jesus disse aos discípulos: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. E então mandou a multidão que se assentasse no chão, porque Jesus tem poder. Porque quando nós olhamos para Jesus, a nossa situação muda. Porque os discípulos que estavam com Jesus, já estavam vendo ali Jesus curar, né? Aquela multidão se preocuparam, né? E aprenderam naquele dia como Jesus era poderoso para fazer infinitamente mais. Já era a 2ª multiplicação dos pães e peixes. Então, né, aquela multidão se assentou no chão e Jesus Cristo, ele tomou os 7 pães e os peixinhos e ele deu graças a Deus. Imagina só, eu aprendo nessa mensagem, meus queridos irmãos, vocês que estão acompanhando, talvez a gente tenha pouca coisa, né, irmão? Mas quando a gente dá graças a Deus, acontece algo extraordinário. Aleluia. A gente aprende nessa palavra, porque Jesus, ele nos ensina que ele pegou 7 pães e aqueles poucos peixinhos e ele deu graças e ali partiu e deu aos discípulos, e os discípulos a multidão. E todos comeram e saciaram e levantaram e sobrou 7 cestos cheios de pedaço. Essa mensagem, ela vem nos ensinar que o pouco que nós temos, quando a gente dá graças a Deus, ele se multiplica. Quando a gente dá graças a Deus por tudo, porque hoje nós temos uma palavra para ouvir, uma Bíblia para ler, talvez seja muito pouco esse alimento, é uma mensagem pequena, mas dai graças a Deus em tudo e se aprofunda cada dia mais, porque grandes coisas Jesus Cristo faz para a glória de Deus, porque ele multiplica quando a gente dá graças à palavra dele, ele multiplica quando a gente dá graças em ter um lugar para o adorar, quando a gente vai na igreja e fala: Pai, graças eu te dou, porque eu tô aqui nesse culto para te adorar, porque a cada dia o Senhor multiplica nas nossas vidas, nos ajudando, nos fortalecendo, mudando a nossa história. É verdade. A cada dia, quando a gente convida alguém, e às vezes você está lutando por alguém e você vê uma pequena mudança e você dá graças ao Pai por aquilo.
o Senhor multiplica e vai fazer grandes coisas. Porque quando a gente pega o pouco que a gente tem e dá graças, assim como o nosso Mestre Jesus fez, ele tomou aqueles 7 pães e aqueles peixinhos e ele deu graças, porque ele é o Salvador, né, o Todo-Poderoso, mas ele vem nos ensinar nessa palavra, porque quando nós pegar o pouco que nós tem e dar graças, é possível ser multiplicado. Aleluia. Talvez você tenha um emprego, tenha um pequeno salário, dá graças a Deus por esse salário, porque aí o Senhor multiplica, ele vai aumentar, você vai conseguir pagar todas as suas contas. Dai graças em tudo. Dai graças pela família, dai graças à vida que você tem, pelo fôlego de vida. Dai graças a Deus em tudo. Porque o Senhor Jesus, ele nos ensina que ele deu graças e ali aquilo multiplicou, aqueles pães multiplicou tanto, e aqueles peixes, e ele sustentou aquele povo que estava 3 dias junto com ele. Uma grande multidão que estava, né? Ele não quis de maneira alguma despedir aquela multidão para que eles não morressem no caminho. Quando nós estamos na presença de Jesus Cristo, ele não vai nos deixar da mesma maneira. Ele não vai deixar a gente sair faminto como nós chegamos, sair da presença dele, mas ele faz algo extraordinário, porque ele é o extraordinário, ele é o Salvador. Ele é a água, a água que mata a nossa sede. Aleluia. É o pão que mata a nossa fome. Ele é a luz que clareia os nossos dias. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Nós temos que ficar nele, nós temos que buscar ele. Nós não podemos duvidar do poder que há no nome de Jesus. E a palavra diz que todos aqueles comeram, saciaram e sobrou, né, 7 cestos cheios de pedaços. Então, quando nós estamos buscando a presença do Senhor Jesus, a nossa vida se multiplica e transforma de tal maneira que nós vamos conseguir alcançar vidas. Que nós vamos conseguir levar o evangelho para a glória de Deus. Aleluia, nós vamos poder contar as maravilhas, a multiplicação que ele tem feito na nossa vida, o extraordinário que ele tem feito, a libertação que ele tem feito, como ele tem nos curado, ele tem suprido as nossas necessidades, curado as feridas do coração, ele tem nos preenchido de dentro para fora. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, ele nos sustenta para que a gente se torne cheios, como um rio, né, que transborda. Quando Aleluia. a gente tomar dessa água, vamos nos tornar um rio que transborda, que vai alcançando outras vidas. Que você possa ser alcançado nessa noite, que você possa sentir o toque de Jesus, assim como esse povo, nesse lugar que estava ali, ouvindo a sua mensagem, podendo desfrutar da sua presença. Que todos nós também possamos nessa noite ser envolvidos com esse poder, ser envolvidos com essa unção e sermos curados, e sermos sarados, e sermos cheios da presença. Aleluia. Isso tudo para que a gente possa glorificar o Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o Deus que nós tem servido, que nós tem amado sobre todas as coisas, que nós tem nos rendido a Ele todos os dias, que temos confiado nele de todo o nosso coração, que a cada dia que nós vivemos na presença dele, nós damos graças, porque não há nada melhor do que estar na presença dele. Não existe nada tão maravilhoso que possa nos dar tanta alegria quanto estar sentados aos pés de Jesus, comendo desse pão todos os dias, Aleluia. né? Esse maná que ele tem nos enviado a cada dia. Quando nós oramos e conversamos, a gente sente a presença dele vindo sobre as nossas vidas e ele querendo sustentar a todos aqueles que essa mensagem tá alcançando. Ele é a multidão que ele quis sustentar, que ele não quer de maneira alguma despedir com fome, para que não pereçam, para que não se percam nesse mundo, mas ele quer te sustentar. Ele quer mudar a tua história, ele quer te curar, ele quer te libertar, ele quer fazer você uma nova criatura nele. As coisas velhas vão se passar e tudo ele vai fazer novo. Aleluia. Que nós possamos viver enraizados, que nessa noite, assim como essa campanha está dizendo, né, que as nossas raízes possam ir mais fundo, que possam ser fortalecidas nele, que as varas, né, da videira possam, né, nesse dia poder estar bem
firme na videira verdadeira que é Jesus Cristo, porque sem Ele nada vamos poder fazer. Nós não temos outro caminho. Somente Ele pode nos dar a vida eterna. Somente Ele pode nos ajudar. Não tem outro lugar. Nós não vamos conseguir nada se não for nele. Mesmo que a gente consiga todo este mundo, de que vale ganhar o mundo e perder a vida eterna? Melhor é viver na presença dele, esperando o que ele tem para nós, o que ele tem reservado para mim e para você. O primeiro que nós temos que fazer é se entregar de corpo, alma e espírito nas mãos dele e deixar que ele nos sustente, porque a palavra nos ensina que ele tem compaixão de nós. Ele não vai nos despedir para que nós não pereça nesse mundo. Que você possa entregar a sua vida para Jesus, caminhar na presença de Jesus, ser saciado por Ele. Ele mata a tua fome, Ele te sustenta porque Ele te ama. Porque essa mensagem veio aos nossos corações porque Ele quer nos sustentar, Ele quer multiplicar na nossa vida, Ele quer fazer a diferença para a glória de Deus. Isso tudo é para a glória de Deus, não vem de nós. De maneira alguma, é tudo para a glória do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que nós temos servido. Ele é digno de glória, de honra, de louvores. Nós temos servido um Deus Todo-Poderoso que libertou aquele povo que era aprisionado no Egito, abriu o mar de um lado do outro, fez um caminho, aquele povo passou. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós temos servido, que Jesus deu graças por aqueles 7 pães e multiplicou tantos pães que sustentou aquela multidão, e o poder dele continua, porque ele disse que vai ficar conosco até o fim. Enquanto houver vida aqui nessa terra, Ele está fazendo sinais e maravilhas. O poder dele continua fazendo o extraordinário nas nossas vidas. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Então, Jesus, ele sustentou aquele povo para poder partir, né? E continuar o seu ministério fazendo ali maravilhas. Jesus Cristo, ele nos ensina na palavra que ele desceu a essa terra para nos dar visão. Que não há outro caminho se não for na sua presença. Não há lugar onde nós vamos poder matar a nossa fome espiritual se não for nele, no poder dele, no único que pode fazer em nossas vidas. Nós precisamos confiar em Jesus Cristo de todo o nosso coração, porque é somente Jesus Cristo que vai nos ajudar, somente Jesus Cristo que vai nos libertar. Só Ele pode nos dar a salvação eterna. Ele nos liberta desde agora, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, e a cada dia Ele vai nos moldando, e a gente vai, as nossas raízes se aprofundando, e a gente vai podendo dar os nossos frutos, né? Para que possa fazer a diferença para a glória de Deus, para que vidas venham ser alcançadas, que possamos dizer o quanto Ele tem feito nas nossas vidas, como Ele tem nos ajudado até aqui, como Ele tem nos sustentado. De maneira nenhuma Ele nos tem nos despedido com fome, com necessidade, mas Ele tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos dado saída, Ele tem a cada dia nos ajudado. Eu vejo que a palavra de Deus, ela é poderosa e ela faz e acontece, assim como fez na multidão desse povo aqui. Todos aqueles que estão na presença de Jesus, Ele não despede de maneira nenhuma para que não pereçam no meio do mundo, mas Ele tem cuidado. Nós não podemos sair da presença de Deus de maneira nenhuma, mas nós temos que ficar na presença de Jesus, na certeza que Ele vai saciar a nossa fome. Nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar, porque se nós não conseguir saciar a nossa fome em Jesus, não é no mundo que nós vamos conseguir, de maneira nenhuma, mas tem que ser nele. Nós temos que permanecer, ficar nele, se alegrar nele, para que Deus veja a alegria em nós e estar nele, que não existe nada nesse mundo tão precioso quanto está nele. Esse povo ficava 3 dias ali, desejando, né, aprender mais e mais, e eles estavam com o espírito, com a alma cheios de Cristo, porque a palavra fala que o povo se maravilhavam, né, de sorte que a multidão se maravilhou vendo as maravilhas, vendo Jesus curar aquelas pessoas de nascença, aqueles mudos falando.
os aleijados, os coxos andando, os cegos vendo, eles glorificavam o Deus de Israel. Aquele povo estava cheio ali da presença, mas numa alegria tão grande que eles não iam, né? Os discípulos mandou Jesus despedir a multidão. Mas eles queriam ficar ali, porque eles estavam cheios daquela presença, daquela alegria que estava acontecendo ali. Eles desejavam continuar ali, né, 3, 4, 5 dias, não estavam preocupando com o corpo físico mais. Eles desejavam ficar na presença de Jesus. Mas Jesus, vendo a necessidade deles, fez essa multiplicação desses pães, desses peixes. E foi algo extraordinário, porque chegou até nós hoje, para a gente ver mais um pouquinho como o nosso Salvador, que nós tem seguido, que nós tem confiado, né? O que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele ainda vai fazer. Como é bom estar na presença de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa ser cheio dessa presença, que você seja curado, que você seja restaurado, fortalecido, que você possa se sentir como esse povo aqui, ó, de sorte que a multidão se maravilhou, que você possa nessa noite se maravilhar, que você possa ser cheio da presença, ser muito alegre, se transbordar, tudo para a glória de Deus. Sim, meu Deus. Tenha muita fé, deixa a tua fé se multiplicar, sabe? Leva ela diante de Deus e fala assim para Deus, como Jesus disse aqui: Pai, graças eu te dou por essa fé que eu tenho no teu filho Jesus, e eu sei que o Senhor vai multiplicar ela, que a cada dia a minha fé vai crescer mais, que o Senhor vai multiplicar aquilo que eu preciso, a minha necessidade o Senhor já sabe, mas o mais importante é a nossa fé em Jesus Cristo, que ela se multiplique para que a gente possa a cada dia mais estar alegres e felizes aos pés dele, confiantes nele a cada dia mais, crescendo nele, que as nossas varas a cada dia se fortaleça mais na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que mensagem poderosa aos nossos corações, queridos. Grava essa mensagem no seu coraçãozinho. Aqui o Senhor, Ele usou a irmã Sandra de forma sobrenatural, falando sobre a gratidão. É uma das chaves para você receber a sua vitória e permanecer com ela. É a gratidão, né? É uma das chaves. E a palavra de Deus é tão rica que você tira tantas revelações saem daqui de um texto só, né, irmã Sandra? É verdade. Deus, ele é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é linda, né? Enquanto a irmã Sandra ministrava aqui, eu fiquei aqui viajando e entrando lá no meio da multidão. E eu pensei aqui comigo assim: Sandra, se fosse hoje, se Jesus aparecesse e reunisse aquela multidão, né? Olha para ver, ele já estava, a palavra de Deus diz que era a segunda multiplicação, é isso? É. A segunda multiplicação. Ele já havia multiplicado uma vez. O milagre da multiplicação, ele já havia feito a demonstração do primeiro milagre da multiplicação, né? Os mesmos discípulos que estavam ali, estavam com ele novamente. Então, na primeira multiplicação, eles vêm e perguntam: o que nós vamos comer? Né? Aí vem a segunda multiplicação. E ali na segunda multiplicação, qual foi a pergunta? Como é que nós vamos alimentar essa multidão? A mesma coisa. Aí eu fiquei pensando aqui: meu Deus do céu, se eu já tivesse toda essa bagagem de experiência, de estudo junto com o Senhor, qual seria a minha pergunta para o Senhor? O que, diante de uma multidão, diante, né, de tantos milagres que Deus já fez na minha vida, qual seria a minha reação diante de mais um desafio? Né? Então eu fiquei aqui imaginando a irmã Sandra pregando e eu aqui conjecturando comigo mesmo. E ali eu pensei assim comigo: pois olha, eu vou te falar uma coisa, meu amado. Se eu estivesse diante de uma multidão, diante de Jesus, né, que eu já tinha visto ele realizar um milagre da multiplicação. Aí eu tô diante da multidão no mesmo cenário, só podia estar em lugar diferente, mas era diante do mesmo cenário, né? Era uma multidão sem se alimentar. Então o cenário era muito parecido. Aí qual seria a minha pergunta ali para Jesus? Eu olharia para Jesus, talvez, ao invés de eu perguntar: Senhor, como que nós vamos alimentar essa multidão? Eu já estaria ali imaginando o seguinte: irmã Sandra, qual será o cardápio que Jesus está preparando para esse milagre?
É verdade. Qual será o cardápio que ele vai nos servir hoje? Com certeza no meu coração que Deus ia fazer. Ele já fez uma vez, ele vai fazer de novo, né? Aí fiquei pensando. Depois eu pensei novamente aqui no seguinte. Hoje nós não somos diferentes daqueles discípulos. Sabe por quê, irmã Sandra? Porque olha só, Deus já operou vários milagres na minha vida. Eu tenho certeza que aqui, ó, do lado, a irmã Sandra já tá assim de milagre que Deus realizou na vida dela. Sim. Né? Mas quando surge um novo desafio, bate em mim aquela ansiedade de novo. Bate em mim aquela insegurança de novo. Ou seja, Deus até aqui já me ajudou, até aqui Ele já me sustentou, até aqui Ele já fez tantos milagres na minha vida, só que basta eu virar a página e cair num novo desafio, eu já pergunto, Senhor, o que eu vou fazer? É assim. Sabe por quê? Porque essa natureza é nossa natureza, ela é humana, né? Ela não é sobrenatural ainda. Ela é humana, nós podemos receber, olha, se eu acabar de receber um milagre de manhã, se na hora do almoço vier um novo desafio, já vai bater aquele negócio, eu vou, né, ficar questionando muitas coisas. Isso aconteceu lá atrás. Aí vem o mestre com a sua grande sabedoria e lança um ensinamento profundo. Qual ensinamento? Ele tinha que fazer o milagre, mas aí Jesus fez o quê? O que ele manda o povo fazer? Senta. Ele só realiza o milagre depois que ele manda a multidão se assentar. O que eu aprendo com isso, irmã Sandra? Que o milagre só vai acontecer na minha vida quando eu descansar naquele que pode fazer. Confiar, né? Quando eu confiar. E isso eu tive prova hoje. Olha, hoje foi dia de prova, mas foi dia de bênção, dia de vitória. Aleluia. Né? Hoje foi dia de 2 provações na minha vida, mas quando foi no final da tarde, 2 vitórias chegou. Glória sabe? a Deus. E chegou a vitória, e eu tive lição hoje. A vitória chegou quando eu mesma escrevi uma frase: vamos confiar em Deus. Aleluia. Quando soltou essa frase, que essa frase foi liberada, passou pouco tempo, a resposta chegou. Então, quando a gente descansa em Deus, só quando a gente descansar, Ele vai poder operar o milagre. Foi assim na multiplicação e não é diferente nos dias de hoje. Portanto, guarde tudo que você aprendeu aqui, em nome do Senhor Jesus. Guarda as palavras que a irmã Sandra trouxe, Deus usou ela poderosamente. Às vezes nós não temos noção de quanto Deus nos usa, né? Mas Deus usou ela poderosamente para falar a minha vida, e eu tenho certeza que é a sua vida também. Queridos, eu já preciso correr para a campanha. Quero desejar a vocês, olha, uma excelente noite. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Aleluia. Glória a Deus. Tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios.